Então esse foi o meu primeiro trabalho, me ajudou muito, sabe? Era um trabalho que economicamente não era tão interessante, mas a gente ia se informar que ia trabalhar, né? Então eu consegui aprender bastante sobre medicações, que a gente sabe a amplitude de medicações não comerciais que tem, né, no mercado. E isso muitas vezes é um entrave. Porque, eu quero um funiximeglumina, tem 500 no mercado, economia, não sei o que, enfim. Então, trabalhar em uma empresa agropecuária no começo me ajudou bastante. Depois eu já comecei nas assistências, né, para pequenos e médios produtores, no Alto Sertão, Médio e Alto Sertão aqui de Alagoas, pela Carpio. E nessa época eu também acabei pegando umas propriedades pela Fazenda Eficiente. Eu não sei se vocês conhecem, se tem a de Alagoas, não sei se tem no Rio Grande do Norte, tem, claro, Sergipe tem, né? É uma empresa ligada ao Sebrae, que também trabalha com assistência técnica de pequenos e médios produtores. Nessa época eu dava assistência a 42 propriedades por mês. Foi uma loucura, mas eu queria muito ganhar dinheiro, trabalhar aquela coisa, aquela sede que a gente tem de estar, né, praticando. Isso também me ajudou muito a aprender bastante, principalmente essa questão de comunicação. E aí, depois veio o Cordeiro São Francisco, que era uma época que eu atendia muito pequeno ruminante, né, que é uma paixão que eu tenho. E é uma empresa relativamente grande aqui do estado, uma fazenda especializada na criação de cordeiro super precoce. Nesse meio também eu passei para a Secretaria de Agricultura de Pão de Açúcar, sou veterinário efetivo de lá, 5 anos, tá certo? E aí depois de acho que uns 7 anos mais ou menos, tinha viajado para passear, deu uma biloura no juiz, eu estava querendo viver novas experiências, aprender um pouco fora, melhorar o inglês, essas coisas, e aí resolvi passar uma temporada fora, foi excelente para mim, certo? Como pessoa e como profissional, aprendi muito também lá, e aí isso, enfim, me ajudou. Hoje eu vejo que muito que eu aprendi lá também ajuda no meu dia a dia. Também quebrei muitos paradigmas, porque eu acho que a gente está num país, eu não sei se o Brasil é considerado emergente ou subdesenvolvido, mas a gente tem muito essa coisa da síndrome do cachorro vira-lata, né? É muito comum. Então eu era um cara que, não que eu diminuía o nosso potencial, o que a gente tem aqui, mas eu acho que eu subestimava a nossa realidade e superestimava o que tem fora, né? E ter vivido lá em 2 fazendas, trabalhado, conhecido a rotina deles, em um país bem desenvolvido, com muito dinheiro sobrando, me ajudou também a olhar para o que é nosso e ver que realmente a gente tem um potencial gigantesco. O grande problema, do meu ponto de vista, é econômico, certo? Política, econômica, certo? E hoje eu sigo na Prefeitura de Pão de Açúcar, tá certo? E quando voltei agora, recebi uma proposta para ser técnico do Senar, é um emprego legal, eu gosto da assistência. E essa semana eu fui promovido, agora sou supervisor do Senar, a partir de junho agora, vou entrar nessa nova empresa. Tá? Então, só para não tomar muito tempo, esse é um pouco um resumo da minha trajetória aí. Pode falar que faço, né? Vamos lá, gente. Então, para falar de cirurgia para vocês, eu preciso falar do que a gente encontra no dia a dia. Eu sei que Clara sabe, Rafael, o Alisson é veterinário, Francisco também. A gente não adianta pensar em uma realidade como essa. Obviamente a gente vai encontrar uma contenção que nos favoreça, né? A gente chega na fazenda, tem um tronco de contenção, a fazenda do Lucas eu sei que tem ali em Itaquarema, um tronco que já me ajudou bastante lá nas vezes que eu estive lá. E a gente encontra muitas fazendas bem estruturadas que vão ter uma condição de tronco que nos ajuda a desenvolver o nosso trabalho, seja anestésico, cirúrgico, da reprodução, a galera que gosta de reprodução, tá certo? Mas nem sempre a gente vai encontrar uma estrutura legal que facilite ou que acelere o nosso processo ali cirúrgico ou clínico, enfim, tá certo? Então, para isso é importante, além de vocês conhecerem estruturas como o tronco de contenção que vocês vão encontrar, como eu falei, vocês também conheçam outros tipos de contenção, nesse caso, contenção física, tá certo? Coloquei aqui o tronco de contenção e é importante vocês conhecerem também um pouco sobre contenções físicas com corda. Eu acredito que Rafael conhece, Clara provavelmente também, o pessoal que já é profissional está aí no dia a dia, mas amanhã, acho que hoje à tarde ou amanhã eu vou mostrar para vocês também alguns métodos de contenção física com corda, que eu tenho certeza que para quem quer se inserir nesse meio da cirurgia de campo, em um momento ou outro vai precisar, porque nem sempre vocês vão encontrar uma estrutura legal para trabalhar, tá certo? Ou quase sempre para a gente que é do interior, está aí nas brenhas direto, beleza? Gente, eu falo sempre sobre método de contenção química, mas não vou entrar nesse mérito mais, porque a doutora Ana já detalhou bem para vocês, mas só falar um pouco sobre a utilização de Chile e de Keto, como eu falei, a doutora Ana explicou bem, mas são fármacos que eu utilizo bastante na minha rotina
Entretanto, eu sempre uso subdose, tá? É só realmente, na maioria dos casos, eu tento ao máximo evitar a utilização deles. Mas quando eu utilizo, tá certo? Quando eu vejo que é necessário, obviamente, em muitas situações é necessário, mas na maioria das vezes eu tento fazer só subdose, só para realmente o animal ficar mais calmo, mais tranquilo, e assim eu conseguir desenvolver melhor o meu trabalho, sem tanto problema, tá? Tudo que amanhã, a cesariana, vocês vão ver de manhã, cesariana eu só faço com L vertido. Como a doutora Anne mostrou aqui, eu não tenho muita facilidade com anestesia, por isso que eu quis trazer a Anne aqui para trazer uma visão mais especialista para vocês, porque é o meu calcanhar de Aquiles. Eu uso muita receita de bolo e o que eu puder fazer para fazer bloqueio local, eu prefiro, certo? Para não expor tanto meu paciente a risco. É diferente de equino, como eu sei que o cara trabalha muito com equino, mas os ruminantes eles realmente são um pouco mais sensíveis, certo? E qualquer erro você pode perder o seu paciente. Então é melhor não arriscar tanto em se tratando de contenção química, ok? Tenham muito cuidado com isso. Já tive casos de colegas perderem reprodutor de 10, 15 mil reais para fazer uma disforra, um trauma. Você teve lá também, foi? Mas o boi ficou bom, foi? Eu? Não, o seu reprodutor lá? Aquele... Não, deu tudo certo. Ok, mas... Mas foi uma dor de cabeça. Foi, eu lembro. Mas acontece de você perder um animal caro, uma discorda, uma cirurgia super simples, mas que o pessoal às vezes tem muito medo porque sangra muito, a cabeça tem que serrar, né, osso, mas por causa do MPA, certo? Eu já vi algumas vezes, então tenham muito cuidado com essa utilização. Se não tiverem tempo de especializar a ponto de conhecer no detalhe a anestesia, como a doutora Ana trouxe essa visão para vocês, beleza? Super importante, a gente vai mostrar na prática, mas eu não sei, acho que todo mundo aqui é nordestino, já deve ter visto esse negócio. É o que eu uso, é um barbeador antigo de voo, eu digo, então tem alguns aí, toda feirinha do interior a gente encontra. Eu achei ele muito mais prático do que aquele outro, em que abre assim. Então eu utilizo sempre esse, a gente encontra com muita facilidade aqui, beleza? E iodo e álcool, o clorexidine antes, lembrando que o clorexidine e o iodo vocês não podem usar juntos, né? Porque a gente perde um pouco do efeito. E gente, para falar de cirurgia, não tem como fugir também da clínica, certo? Eu gosto de mostrar essa pirâmide da medicina de produção, não sei se todos conhecem ou nenhum. Alguém já viu essa pirâmide alguma vez na vida? No seu Beck já fez 5 cursos com a gente, né, Beck? Cara, é top. Todo mundo, alguém não conhece essa pirâmide? É só para trazer uma visão para vocês, que embora seja uma ideia mais em relação à clínica de ruminantes, na cirurgia a gente tem muitas sinalizações que vêm da clínica, tá? Então quando você encontra um animal, na realidade de medicina de produção, de rebanho, que está mostrando para vocês algum tipo de problema, tá? Como é que se diz? Por exemplo, em relação à cirurgia, para trazer um pouco para a cirurgia. Eu tive um caso, uma semana, em uma fazenda grande aqui em Geraldo Ponciano, que é uma cidade de uma agreste aqui do nosso estado, que eu fiz 5 procedimentos obstétricos numa fazenda. 5. Então, quando você tem a realidade, um animal, na primeira vaga que me chamaram, que eu vi a situação, tá certo? O que foi que me levou a chegar até aquela propriedade e fazer o primeiro, eu não lembro, cadê a Cecília Nunes? Eu não lembro se foi uma afetotomia, acho que foi uma afetotomia o primeiro, tá certo? E aí, quando eu cheguei naquela realidade que vinha uma novilha, era um lote de novilhas Aberdeen e Nelore, F1 Nelore Aberdeen. E a novilha estava inseminada, eu não lembro exatamente qual foi a raça que eles utilizaram. O bezerro já estava morto e fazer uma afetotomia, é um bezerro gigantesco. E o lote era de novilhas, estavam todos inseminados pelo mesmo touro. Então eu fiz a afetotomia e saí da propriedade casura em pé. Então quando você encontra numa propriedade, na realidade de clínica, e até em algumas situações, de cirurgia também, um animal mostrando clínica para você, que você consegue angariar informações ali sobre aquele caso específico, você provavelmente já tem um grupo maior, em torno de 30%, que está propenso a mostrar para você o problema de forma clínica, e os outros 70% em média, 60%, 70%, você também tem que estar atento aí a possíveis problemas ou em mudar a conduta, tá certo? Eu não sei se para a galera que é veterinário já, eu canso de passar por situações onde a pessoa me liga, pelo amor de Deus, as minhas ovelhas estão aqui morrendo, doutor, traga um remédio, eu preciso de um remédio, lá vou eu socorrer as ovelhas. Chego lá, tá, onde cabe 20 e o cabo botou 40 ovelhas. As ovelhas estão com numa toleira aqui, ó, de lama. E o cabo quer de mim um remédio. E vai querer de vocês, pode se preparar. Isso aí foi o que me levou a fazer a viagem embora para Europa, porque é estressa. Porque o problema não é você ver a situação, o problema é a forma que você reflete isso. Porque você chega na propriedade, você entende qual é a sistemática ali, que não adianta, não existe remédio que resolva uma situação como essa, tá certo?
cara tem que mudar o contexto que os animais estão inseridos. E para mim o grande problema como é que eu posso falar? É a forma que eu tenho que falar, né, em algumas situações. Embora hoje eu já esteja com outra mente, eu entendo que, pessoal, muita gente não tem... são outras referências, né? Às vezes o pessoal não tem mesmo o básico de informação. E aí acaba vendo o problema ali na cara e parece que não enxerga. Certo? Então, oi? A cultura, exatamente. E isso não é só de pessoas que têm pouca informação. Por exemplo, tem muito termo técnico que pra gente é bem rotineiro. Mas, não recente, mas acho que é um ano e pouco, eu fui em uma fazenda lá em Joaquim Gomes, de uma cliente minha que é médica, infectologista, e o marido é gastro. Ambos já coroa, professores da Federal daqui, então você vê, são pessoas com muita informação e tal, enfim, tem acesso à informação. E aí eles estavam implantando uma nova criação de ovino lá. E eu fui e tal, comecei a falar com eles dois, e aí como é que a gente vai fazer, Dani falar e tal, não sei o quê. Dali a pouco cheguei na parte da reprodução. Aí vamos fazer uma estação de monte, então uma estação de monte, então uma estação de monte, não sei o que, vai ser assim e tal. Eu fui fazer uma cirurgia em geral também. O bezerro nasceu com uma atresia anal. E é uma cirurgia super simples. Sei que vocês já fizeram, Clara e Rafael já fizeram, mas uma cirurgia super simples. Então quando a gente faz o acesso ali na pele, você já acessou o reto do animal, do bezerro, né? E ali quando você acessa o bezerro, como o animal, o reto, como o animal já está alguns dias sem defecar, quando você acessa já começa a vir mecônio, etc. Então super simples, você fixa ali, faz ali um novo ânus para o bezerro, o primeiro, né, no caso que ele nasceu com o ânus fechado. E aí aconteceu nessa cirurgia, o cara me ligou para fazer essa cirurgia, e eu, chegando lá, quando eu fiz o acesso na pele ali, não veio fezes. E aí eu já achei estranho e tal, aí fui fazer um toque, né? E no toque eu não encontrei nenhuma estrutura que me sinalizasse que o reto estava ali. E eu precisava resolver. Eu fiz com busto desse tamanho, o cara não queria saber do preço, queria que eu resolvesse, porque na cirurgia de ruminância a gente tem esses estigmas, que é cirurgia de ruminante, que o cara não gasta, que é animal de produção, que não sei o que, tudo mentira. Você pode ter uma casuística menor em relação a equino ou pet, porque o vínculo é afetivo, é o cara que corre vaquejada e tal. Tu conta? Então, esse pessoal que tem um vínculo afetivo é diferente, não se preocupa tanto com o que vai gastar, né? E no ruminante a gente está na faculdade, eu acho que a maioria de nós, ou todos vocês, escuta muito que é ruminante, é produção, não gasta, etc. Mas na minha vida eu vejo que é muito diferente. Aqui eu tenho uma vaca ali, ó, a cooptação agrária, porque vem aí há 80 dias sofrendo, que foi amputada, a gente fez um mini curso recente, mas é uma vaca de 60 mil, eu já operei vaca de 200 mil, vaca de não sei quanto mil. Então, hoje a medicina de ruminantes, ela não só é real, como ela está em franca expansão. Porque o pessoal investe bastante, com doadores de embrião, etc, etc, etc. Certo? Então, nessa situação desse bezerro, o cara queria que eu resolvesse. Não encontrei o reto. E aí? A não ser o Berg e minha equipe, lógico. E aí? Bora. O que é que vocês fariam? Não encontrei o reto aí. Já falei que eu fiz. Então... Você lembra? Ainda bem. E aí, gente? Fiz uma cisãozinha, tenho que resolver. Você pode pegar, fechar e sinto muito, eu tá nada. Vamos embora. Com que origem? Qual é a raiz da atresia anal? É uma doença infecciosa? Hã? Bora um pouco. É doença infecciosa? Não é doença infecciosa, é doença parasitária? Que doença? De qual a raiz de uma atresia anal? Bora esquentar o juiz aí. Então, que som, quer café? Daqui a pouco um toró aí, vocês saem. Bora? Ninguém? Gente, a atresia anal geralmente é um problema de origem congênita. O que é um problema de origem congênita? Um animal que é mal formado. Qual o motivo? Qual a motivação? Não sei. Às vezes com sanguinidade, às vezes algum problema na mãe, às vezes algum problema no pai, é nutricional, é infeccioso, aí já é outros 500. Eu tenho um animal na minha frente com atresia anal, que é um problema que eu sei que foi de origem congênita. O que é que eu consigo raciocinar em relação a um problema congênito, cirúrgico? Esse problema que eu estou falando para vocês. Eu tenho que saber onde está esse reto, é ou não é? Então, qual seria uma solução? Cirúrgica. Laparotomia, quem falou? Laparotomia exploratória. Então, eu fiz uma laparotomia do lado esquerdo do bezerro, embora não seja ruminante, era recém-nascido. Laparotomiazinha, ó. Botei a mãozinha para procurar o reto do bezerro.
encontrei, ele estava colado na pubis, certo? Encontrei, olha, deu passão, viu? Para resolver o problema que o dono estava do lado. E agora para resolver, para cortar? Entendeu? Para fazer a incisão ali e tirar. E cheio de fezes e aquela coisa, tudo não sei o que, e com uma peritonite no cacete. Mas aí encontrei o reto, fiz a incisão com tesoura, a gente fez uma compressão nas vísceras, certo? Na direção cranial, e aí fizemos uma incisão com tesoura, passei um fio, certo? Campeei aquele reto com fio, e aí trouxe para fora pela laparotomia eu trouxe para fora. E aí fui tentar colocar depois que eu fechei, vi que estava lacradozinho, deu uma lavada no abdômen, aquela coisa, aí eu fui tentar colocar, né? Para poder, quando chegasse aqui no ano novo, eu consegui suturar ao redor e resolver o problema. Mas cadê que um bichinho desse tamanho, quando eu fui com a mão, não ia, velho. Não ia de jeito nenhum. Olha o B.O. Entendeu? Então, assim, é só para mostrar para vocês a importância do raciocínio clínico. Nesse momento, eu tive que pensar e resolver, porque estava só eu, uma estagiária, nesse dia, o dono do lado e o bezerro convalescendo ali. Então, eu tive que fazer um fio, passar um fio, né? Transfixar um fio pelo reto, depois de campear, e aí peguei o fio, coloquei numa pelícia hemostática, coloquei por dentro e vim por aqui, ó. Com essa mão vim por aqui, peguei e aí puxei. Certo? Em tudo que eu puxei, aí eu consegui datar o nó que eu tinha dado para campear o reto e aí consegui campear. Parece um nó no juiz, né? Mas super simples. Mas até chegar nessa simplicidade, meu velho, eu penei, sabe como? Um raciocínio clínico. Então, na minha opinião, um bom médico veterinário de campo, seja clínico ou cirurgião, seja em qualquer área que vocês queiram, espécie que vocês trabalhar, o raciocínio clínico talvez seja o ponto mais importante, porque eu faço uso dele constantemente.